passar a manha definitiva para você se tornar uma pessoa mais carismática. E depois disso você vai vir aqui me agradecer. Pode ter certeza, moleque. Isso aqui vai ser masterclass. Eu não fiz roteiro, estou aqui pensando no tema e falei, caraca, eu vou falar com a galera, moleque. Eu vou falar aqui agora pra você. Então, ó, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal caso você ainda não esteja inscrito. Por que eu tô falando logo no início pra você se inscrever? Porque o assunto é bom, beleza? E eu tenho um domínio dessa merda aí. Ah, Yuri, você é o carismaticão. Não é isso que eu tô falando, cara. Mas eu tenho consciência de que a partir da minha comunicação eu já tive muitas portas abertas. As principais portas abertas na minha vida não foi porque eu sou bom tecnicamente, não foi porque eu sou o mais inteligente, o mais bonito, longe disso, mas principalmente porque eu sei me comunicar. E isso me ajudou demais e me ajuda até hoje. Belezinha? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você entenda. Na comunicação, existe uma coisa chamada texto e subtexto. O que é o texto? O que eu tô falando pra você aqui? Tô falando uma coisa. Tá saindo aqui através das minhas palavras, sejam faladas ou escritas, né? Esse é o texto objetivo da coisa. Agora, o que é o subtexto? Qual que é a minha intenção dentro do que eu tô falando? Qual que é o tom do que eu tô falando? Qual que é o timing do que eu tô falando? Eu tô falando aquilo no momento que faz sentido, que é o momento certo? Eu tô tendo pausa em relação aos momentos de fala que eu tô tendo uma conversa, ou tá sendo só um monólogo, ou não tô falando nada? Esses pontos, eles são importantes para poder estruturar o texto principal. Porque é ele que vai dar lógica ao texto. Eu posso chegar para você e falar assim, caraca, nossa, aqui tá massa, hein, bicho? Essa festa tá legal. Se você entender que o timing de estar falando isso faz todo sentido, o clima, a festa pode estar uma merda e tá todo mundo sentindo que a festa tá uma merda. Se eu falar isso usando um tom de humor, no timing correto, você percebe que pode ter um outro efeito? Então, tudo isso tem que fazer sentido na fala. Você tem que entender que existe o texto e o subtexto. O subtexto não é o que é dito. É a forma na qual é apresentado aquilo que é dito. Beleza? Primeira coisa que você precisa entender. Segunda coisa que você precisa entender. Quem são as pessoas numa roda de conversa que tem mais influência e as que tem menos influência. Tá? E como você vai alcançar o teu espaço dentro dela, tá? Digo isso por quê? Porque muitas pessoas erram muito nisso, principalmente dentro de empresa e negócio e tudo mais, que quer aparecer. A pessoa quer mostrar o seu valor a todo custo, quer falar que é bonzão e tudo mais. Só que assim, cara, quanto mais você força isso, pior pode ser pra você. As pessoas podem olhar pra você e falar, ih, olha lá, o sabichão, olha lá, tá querendo mostrar serviço e tudo mais. E isso não pode não ser muito bom. Vou te passar uma manha de como você vai compreender isso, tá? Primeira coisa, você vai cumprimentar as pessoas. Tá? Pelo nome. Vamos supor que você chegou na roda, aperta a mão das pessoas, sorrindo. Sempre sorria, seu merda. Sorria, coloca um sorriso nesse rosto aí. É a coisa mais barata que existe e que com certeza é o que mais gera frutos pra você. Sorrindo, apertando a mão das pessoas, cumprimentando ela com razoabilidade, com um tom de voz calmo, tranquilo. E aí o que você vai fazer? Com a pessoa que você já conhece na roda, caso você conheça alguém, você vai ter um pouco mais de entusiasmo pra falar com ela. Você vai falar com todo mundo, opa, beleza, prazer, Yuri, prazer, Yuri. Qual é o seu nome, meu irmão? Ah, Felipe, prazerzão, Felipe, beleza? Esse cara que tu já conhece, fala assim, e aí, moleque, beleza, cara? Isso dá uma comunicação para as pessoas que estão em volta na roda, de que você tem apreço a mais por aquela pessoa. E o fato de você cumprimentar ela com carinho, isso reflete também para as pessoas que você pode um dia cumprimentá-las com carinho. Isso é uma coisa que eu nunca vi ninguém dizer, mas é um ponto que sempre funcionou comigo. Eu sempre percebi que a forma das pessoas que estavam na roda, de certa forma, gerava um pouco de atenção quando sentia esse choque entre a apresentação de eu estar cumprimentando ela e cumprimentar a outra pessoa de um jeito razoável, mas não muito fora sabe? Não muito extremo. Para as pessoas não falar assim, caraca, nossa, ele cumprimentou a gente de qualquer jeito e ele cumprimentou com muito entusiasmo. Não. Você vai cumprimentar com um pouco mais de entusiasmo. Na medida, beleza? É fazendo e tentando que você vai conseguir. Aí agora, considerando esses pontos aqui, qual outro ponto que eu acho que vai ser bem interessante para você ter um pouco mais de carisma? Você tem que entender que dentro de uma roda de conversa, você não pode querer tirar o protagonismo de quem já é protagonista, tá? Vamos supor que tem o chefe na roda, o bonitão, ou a menina descoladona. Não queira ser aquela pessoa que passa pra ela um senso de, caraca, esse cara que tá chegando agora, que essa menina tá chegando agora, é uma ameaça pra mim. Porque senão ela vai querer te depreciar de alguma forma. Entendeu? Então você tem que conquistar a pessoa. Como é que você vai conquistar? Elogia. Simples assim. Uma das coisas que eu faço sempre, de longe, tô percebendo que é o chefe da roda.
Entre assim, tá lá a galera, pai e tudo mais, eu cumprimento todo mundo. A pessoa principal, naturalmente o homem, porque eu sou um cara que tem um relacionamento, não vou ficar elogiando mulher. Então, assim, o cara, eu chego pro cara e falo, porra, bicho, tá bonitão, hein, cara? Roupa legal esse aí. Já dá aquela moral. A moral, digamos que a moeda de ouro que eu já entreguei pro chefe da roda. E esse cara, o chefe da roda, sempre vai começar a me considerar muito mais. Porque, sem ao mesmo me conhecer, eu já elogiei o cara. Deu pra entender? Sem ironia, no tom certo. Tá? Esses são os pontos que são importantes para você ter um pouco mais de carisma e saber imprimir de maneira prática nas conversas, tá? Que é onde você de fato vai testar o carisma. Tinha um ponto que eu queria falar com vocês, cara, que é... Ah, sim, lembrei. Que é como você faz pra nunca mais ficar sem assunto. A pior merda que pode acontecer pra você é você ficar sem assunto, tá? Vou te dar uma dica que eu sempre usei. Presta atenção na estrutura de uma frase. Se a pessoa tá conversando com alguém e fala, e aí, irmão, beleza? Beleza. Pô, tu é de onde? Cara, eu sou aqui de São Paulo. Você tem inúmeras coisas pra falar com a pessoa. Você entende isso? Por quê? Porque você pode utilizar desses pontos de conversa como âncoras de acordo com o teu interesse. Então, por exemplo, tô aqui numa roda de conversa e eu sei que a galera aqui é para oportunidade de trabalho. É para fazer networking, né? E aí eu tô conversando com uma pessoa, fala, e aí, irmão, belezinha? Beleza, irmão. Pô, tá daqui? Ah, sim, sou daqui de São Paulo mesmo. Caraca, legal, cara. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, cara, porque eu recebi uma proposta esses dias e eu não tenho a menor ideia do que responder, porque eu não tenho tanta experiência vindo em São Paulo. Aonde seria um lugar legal pra eu poder morar aqui? Porque a proposta que a pessoa tá me mandando é pra eu poder me mudar pra cá. Aí vai virar uma conversa. Cara, o que tu acha de Pinheiros? Pô, não sei o que, vai falar uma coisa. Você entende que eu preciso ter formas e repertório pra poder ancorar a conversa com algum tema que tem o meu interesse também? Porque não adianta eu fingir que gosto de conversar com a pessoa, fingir que eu gosto do tema, se eu não tenho interesse, velho. Então, você entende que eu preciso ancorar com coisas que estejam ligadas a mim, ou que pelo menos eu sei que eu vou ter repertório pra poder devolver numa conversa? Então, se eu sei falar sobre energético, eu tô falando de energético, tem um energético bem aqui na minha frente. Se eu sei falar sobre energético, eu tenho que direcionar a conversa até chegar em energético. Mas você tem que fazer isso de uma maneira natural. Você vai ancorando de um ponto pro outro. Você vai chegar assim pra alguém em alguma situação lá na roda. E vai falar assim, caraca, bicho, mano, esse tipo de coisa fala o coração bater rápido. Como se fosse assim, tomou um energético, tá ligado? E o coração fica estralando. Tem o maior problema com o energético, bicho. E aí, você percebe que quando você dá essa deixa, há a chance de virar uma conversa ou não. E se isso não acontecer, não se frustre, tá? Mas entenda que a conversa é sempre uma troca. A pessoa te devolve uma parada, você devolve outra de volta, sempre tendo esse gancho e trazendo contexto para a pessoa, mostrando que tem interesse. Então, entenda que você sempre vai ter tema sobre qualquer coisa. Você primeiro precisa ter interesse em querer conversar com a pessoa sobre o tema, e outra coisa é tenha repertório para poder falar com as pessoas, cara. Vai ler um pouco, vai ter literatura, sabe? Entretenimento, vai conhecer um pouco sobre as coisas da vida, fala um pouco sobre sabonete, fala um pouco sobre remédio, pesquisa sobre essas coisas para você poder ter repertório e trocar ideia com as pessoas, não de tom professoral. A pior coisa que existe é você querer conversar sempre em tom professoral. Não. Faça com que a pessoa tenha um entendimento de que sabe mais do que você, mas também você não vai se rebaixar. Não pra entender? Não como uma pessoa que, ai, nossa, eu quero extrair de você alguma coisa. Não. É aquela troca de ideia, como falei. Troca de ideia. Você tem coisas que às vezes eu não sei, e eu tenho coisas que não sei, que às vezes você saiba. Deu pra entender? Então, assim, a gente pode ter essa troca de ideia, com certeza, e ela tem que ter uma lógica. A lógica é, a gente precisa se conectar, tem que gerar o rapport, beleza? Sem forçação. Combinado? Eu acho que já deu pra entregar umas coisas interessantes pra você. É porque esse tema, cara, de carisma, ele é muito amplo, tá? Mas eu acho que esses pontos principais são bons pontos de partida que eu trouxe pra você. Belezinha? Tamo junto. Já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e amanhã tem vídeo novo.